espiritual, eu quero falar um pouquinho do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Ele nos traz um capítulo muito importante, que é o capítulo da vontade. Então, Emmanuel, ele fala lá no livro dele que a vontade, ela é o leme e a direção da nossa mente. Então, o nosso cérebro, ele é um grande gerador de energia, e passa 24 horas gerando energia num potencial muito grande, mas essa energia ela tem que ser direcionada. Então, através dos nossos objetivos, daquilo que nós queremos criar ou co-criar, né? Queremos produzir, é essa vontade operante que vai fazer com que as coisas se realizem no nosso dia a dia e no nosso processo de evolução na nossa vida, na nossa caminhada quando nós estamos encarnados e na nossa caminhada quando nós estamos desencarnados. Então, imaginamos que o nosso cérebro é uma grande empresa, com vários departamentos, e a vontade é a governadoria desses departamentos. Então, todas as energias produzidas pelo meu cérebro, tudo que eu penso, a vontade ela vai direcionar para podermos realizar tudo o que acontece na nossa vida durante o tempo que nós passamos aqui na Terra ou o tempo que nós passamos no plano espiritual. Mas tem uma coisa muito importante que o Emmanuel fala, porque toda vez que eu inibo essa vontade, toda vez que essa vontade deixa de ser operante, ela passa a ser dilacerante, ela passa a ser oprimida. Então, tudo em mim vai funcionar para o outro lado, o lado da negatividade. Então, toda vez que eu estou no processo de dor, reclamando, de depressão, de me fazendo de vítima, me achando pequenino, reclamando que as outras pessoas têm que cuidar de mim, né? Eu estou inibindo a minha vontade. E todas as energias produzidas no meu cérebro, veja como isso é muito importante, a gente perceber isso. Então, toda energia que eu produzo durante 24 horas, ela vai funcionar para o lado negativo. Então, isso vai ocorrer o quê? Nós sabemos que a energia elétrica, ela é produzida em alta voltagem, depois ela passa por uma estação, ela é condensada, depois ela passa para os transformadores de rua, mais condensada ainda, ela entra na nossa casa, e ela condensa mais ainda para chegar numa tomada de 127 volts, numa tomada de 220. Mas ela foi produzida em milhões de watts, de quilowatts de energia. Então, imagine que o nosso cérebro é a mesma situação. Nós vamos condensando essa energia que ela vai ter que sair, porque a energia elétrica, ela chega na nossa casa, a gente usa ela, parte dela ela volta para a sua origem. Então, essa energia inibida, ela vai entrar no nosso corpo, ela vai ser condensada o tempo que a minha mente vai conduzi-la, e aí um dia ela vai sair por algum tipo de doença, né? Ela vai por uma deformação, vai adoecer no fígado, vai adoecer no rim, vai adoecer no meu estômago, vai adoecer no sistema circulatório, locomotor, várias e várias situações poderá ocorrer no corpo físico pela inibição da nossa vontade. E aí o Emmanuel, ele traz essa situação para a gente repensar muito sobre essa questão de como conduzir as nossas energias, né? E o André Luiz, ele nos traz no livro Evolução em Dois Mundos, ele traz o princípio inteligente, né? A energia divina, a centelha divina de Deus, criada para que essa centelha possa evoluir, crescer, passar nos reinos, no mineral, no vegetal, no reino animal, nominal,
até chegar no homem. E o princípio inteligente ele vem nos mostrar que nós não somos pessoas incapazes, né? Nós somos pessoas capazes, dependente do grau de sociedade que nós estamos inserida no mundo físico. Todos temos a mesma condição. Deus nos colocou na mesma condição de evolução. Então, Deus, ele sabe que eu sou capaz. Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que o teu filho é capaz, que o teu marido é capaz. Então, ele tira de nós o conhecimento do princípio inteligente, ele tira de nós essa incondição, né? Ele nos dá a condição de perceber, de saber, de acreditar, de conhecer que nós somos pessoas capazes de vencer. Se nós estamos passando por algum problema, se nós estamos passando por alguma dificuldade, porque nós temos um aprendizado a cumprir naquela parte. Algum tempo da nossa vida eu feri a lei de amor, a lei divina, eu tenho que voltar ali para poder reparar aquela dor que foi ferida ali naquele processo de crescimento. Então, quando Kardec veio trazer o seu método educativo para educar o ser para o espírito, né? E não educar o espírito para o ser, eles nos trouxe essa oportunidade, junto com a espiritualidade, de conhecer, desde o princípio inteligente, o nosso processo de evolução. Então, e o André Luiz que vem nos trazer e nos ensinar que esse processo evolutivo, ele só não passa pelo campo da espiritualidade, ele também é inserido no campo físico, porque as nossas células, elas se comunicam através de um cordão astral, né? Então, elas se comunicam com as células do perispírito, que se comunicam com as células do corpo físico. Então, as duas, elas trocam informações todos os momentos, né? Então, existe esse elo de ligação. Não importa se eu estou encarnado ou se eu estou desencarnado, mas eu sempre estou num processo de crescimento e de evolução, desde o princípio inteligente que a gente vê nesse processo evolutivo, né? Então, as nossas células do corpo físico e as nossas células do corpo espiritual, elas se interrelacionam nesse processo de comunicação através do perispírito da nossa glândula pineal, né? Então, André Luiz, ele fala que o aprimoramento do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, na seara evolutiva, tem íntima relação com a aquisição da nossa consciência ao longo dos milênios. Então, veja bem que tudo que o Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida casa com o que o André Luiz diz, porque tudo está ligado na nossa consciência. Então, imagine que quando eu aumento o potencial da minha vontade, eu expando os meus objetivos, e essa energia, ela galga um grau de frequência maior, a minha consciência vai expandindo também, e as minhas células começam a trabalhar de formas diferenciadas, e aí que acontece o processo da cura, né? Então, quando a gente está trazendo essa nova modalidade de palestras na quinta-feira, é porque nós estamos pensando no processo da autocura, que é o tratamento que a casa oferece daqui para frente, né, através dos encontros que alguns de vocês participaram e outros já vão começar a participar agora. É trazer o presente consciencial, aquilo que eu tenho de maior potencialidade para poder crescer e evoluir junto com o meu espírito. Não trazer o meu espírito para cá, um processo de densidade, para me inibir o meu processo de vontade, para que as minhas energias comecem a migrar para um processo de adoecimento, né? Nós estamos aqui falando do processo de autocura, não do processo de adoecimento, né? Então, essas células, elas são de multiformas.
Por que que elas são de multiformes? Porque elas têm que se adaptar ao meu corpo físico. Então, algumas delas vai trabalhar, algumas delas vão trabalhar com os glóbulos vermelhos, outros vão trabalhar com as células hepáticas, né? Outros vão trabalhar no sistema nervoso central. Então, ela tem que se adaptar de diversas formas no nosso corpo físico. Então, elas são de multiformas e depois elas vão se agrupando de acordo com o que a minha consciência, com o que o meu espírito, ele vai informando e se comunicando com as células do perispírito, e as células do perispírito vai se comunicando com as células do corpo físico. Tem um livrozinho que é fininho, que se chama Da Alma Humana. É um livro, assim, muito interessante, porque ele vai mostrar, ele mostra lá nesse livro o processo da frequência quando a energia vem do perispírito, passa pelo o duplo etérico, e ela chega no corpo físico através das correntes nadianas, né? E aí há o processo de materialização dessa energia, né? O que nós chamamos do milagre, né? Aconteceu o milagre, não é que aconteceu o milagre. Ali são as células extrafísicas passando por esse processo de frequência e se materializando ali para curar aquela enfermidade, para curar aquele corte, para curar aquele câncer, né? Para curar aquela disfunção hepática do fígado ou uma disfunção renal. E é nesse processo que o que comanda tudo isso, que é o nosso espírito, é através da nossa consciência. Então, nós temos que ter uma consciência livre, nós temos que sair dessa consciência do que o Espírito da Verdade, ele traz nas instruções dos Espíritos do capítulo 17, que é essa coisa de fragilização do corpo físico, né, e dessa descrença através da materialidade, porque eu só passo a acreditar naquilo que eu vejo. E no meio desses dois processos de dor, né, de flagelamento do corpo físico, vem uma grande massa que a espiritualidade chama a tribo dos indiferentes. Né? Essa tribo dos indiferentes são aquelas pessoas que não têm a capacidade de amar, né, que não acreditam no amor, que não acredita em Deus, né? Que não confia no universo, que não confia na divindade. Então, essas pessoas, elas têm a tendência de sofrer muito, porque elas estão incluídas naquele processo que nós chamamos do coitadinho, né? Fulano, coitadinho do fulano, eu estou com pena do fulano, porque o coitado, ele não tem condição, né? Ele não consegue, né? Ele não sabe, porque ele não aprendeu, porque ele não foi ensinado. Tudo isso, o André Luiz, ele vem no livro Evolução em Dois Mundos, através do princípio inteligente, e ele nos mostra que tudo isso não faz parte do nosso processo evolutivo, não está no nosso processo de se educar para o espírito. Ele está no processo de aprisionamento do espírito, que é totalmente diferente. Por isso que nós não conseguimos avançar, nós ficamos rodando no mesmo eixo, e não patinando e não vamos para frente. Né? Então, André Luiz, ele vai falando desse processo de evolução das células através da nossa consciência. Então, diz assim: forma das células se articulam em múltiplas formas para se adaptar à função que lhes serve no corpo físico. Peças eletromagnéticas inteligentes, máquinas eletromagnéticas superinteligentes,
automatismo, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Né? Então, veja que isso é um processo, não é um processo variante, é um processo matemático, não tem erro, não tem erro. Se eu desenvolvo a minha capacidade de pensar, de agir, de ser, de ter consciência do que eu sou, de ser livre, né? de não macular as coisas, de não agir pela falsa moral, de não deixar que os meus desejos me dominem, né? Que depois eu possa me arrepender daquilo que eu fiz. Se você fizer, faça com consciência. Aí eu vi o Kleber falando ontem muito da questão alimentícia. Coma com consciência, se alimente com consciência. Eu vi gente dizendo que comia e depois ficava arrependido que tinha comido. Você está nesse processo dos indiferentes, que você não é capaz de olhar nem para você, você não é capaz de se amar, você não é capaz de olhar para frente e dizer, eu sou assim, eu sou feliz, eu me amo, né? Eu tenho consciência de dirigir a minha vida. Quando nós falamos de vida, nós não estamos falando apenas da nossa vida física, nós estamos falando também da nossa vida espiritual. E no mundo espiritual, eu falo com consciência para vocês, porque eu já tenho quase 30 anos de espiritismo, convivendo muito em grupos mediúnicos, atendendo muita gente, né, no grupo mediúnico. Aqui na nossa casa, chegamos a atender por ano mais de 4.000 pessoas nos grupos mediúnicos, e nós vimos e vemos ainda muitas dores, muitos processos obsessivos, tudo aí por essa falsa moral e por essa falta de consciência. As pessoas se aprisionam e não querem ser livres para poder crescer físico e espiritualmente. E isso aprisiona, e não aprisiona agora, não. Esse aprisionamento mental, ele não é só agora. Isso pode trazer consequências de séculos, de milênios, né? E um dia, você tem que prestar conta dessa energia com a lei divina. Não tem jeito, né? O André Luiz, ele fala também, né, que uma coisa importante, eu quero que vocês entendam. O nosso espírito, ele não se comunica com o nosso corpo físico, diz assim, provavelmente daqui 2 anos ou 3 anos você vai ser acometido por um tipo de doença. Não, ele não se comunica assim com o nosso corpo físico. O espírito, ele se comunica através de comandos. O que é um comando? Tem que ser executado. Aquela informação tem que ser executada naquela data, naquele dia, naquela hora, naquele momento. Né? Então, ele se comunica com o nosso corpo físico assim, através de comandos. Isso está no livro dos Espíritos. Eu não lembro agora a questão, mas está lá no livro dos Espíritos. Né? E o nosso espírito se comunica através de comandos com o nosso corpo físico. E tem um cara que a Jaqueline vai falar dele na próxima palestra, que nós chamamos de dupla técnica. Então, esse cara, ele é o mediador, aquele que media a situação. Então, ele recebe a informação do espírito e diz assim, poxa, mas daqui 1 ano, o Humberto ele vai estar muito atarefado, porque ele tem 1000 coisas para resolver no centro espírita, tem não sei o quê, passa o dia trabalhando, aquilo. Então, vamos segurar um pouco essa execução. E aí ele vai administrando, né? Aquilo que era para acontecer um câncer, passa a não ser mais um câncer, passa a ser apenas
uma gastrite, ou passa a ser ali uma úlcera nervosa, ou coisas assim parecidas, olha como a nossa mente, né, vai trabalhando, vai negociando com nossas células. É uma coisa muito, muito importante, né, a gente ter essa consciência disso. E o duplo etérico, ele vai administrando isso na nossa vida, vai fazendo com que aquilo que nós chamamos de merecimento ou não merecimento. Né? Fulano ficou bom porque ele mereceu ficar bom. Exatamente. Quem administra isso, quem faz com que as nossas células mudem de comportamento, são a nossa mente, através do duplo etérico, que vai administrar essas nossas questões, né? Então, mas se eu estou num processo de inibição da minha vontade, se eu estou num processo de coitadinho, de que eu não posso, né, de que eu não sei, eu não vou, o meu duplo etérico não vai ter como administrar isso, né? Ele não vai suportar, porque uma hora o espírito vai dizer para ele que você tem que sair do meio, porque a coisa tem que acontecer. É aquilo que a espiritualidade chama quando Deus ele tira o nosso livre-arbítrio, né? Quando ele cessa o livre-arbítrio da pessoa e você vai ter que passar por aquilo ali. Então, olha como a tua mente ela vai do 0 a 1000, do 1000 a 0, e tudo isso vai modificando as tuas células. Ela pode tanto expandir, como inibir e adoecer, né? E aí nós vamos ter milhões e milhões de células doentes no nosso corpo. Essa energia não pode ficar presa no seu corpo, ela vai ter que sair do seu corpo, ela vai ter que sair por algum canto. Então, ela vai procurar um órgão teu que é mais fragilizado, e ela vai se alojar ali naquele órgão e ela vai sair, porque tem que ser feita a limpeza, né? Os processos de adoecimento, ele não é visto pelos espíritos superiores como um processo de dor ou de punição, mas como um processo de limpeza, de expurgação daquelas energias que você deixou de conscienciar elas através do seu livre pensamento de consciência, né? Para a expansão, você aniquilou elas através do processo de inibição. E aí, isso vai sendo, quem vai sofrendo todas as consequências são o nosso corpo físico, né? Isso é uma realidade e nós não podemos fugir dessa realidade. Queria eu dizer para vocês que a gente poderia mudar isso, né? Mas infelizmente só quem pode mudar é você ou eu, de cada um, individualmente. Não tem como a gente mudar isso coletivamente. Não tem como eu vir para o centro espírita ficar fazendo prece todos os dias, 6 horas, se você não mudar a tua consciência. Não vai adiantar nada. As preces vai servir para o planeta, para o universo, é menos para você. Porque você não vai estar conectada com o universo. E se você não está conectada com o universo, você não vai ter acesso àquelas informações que estão sendo colocadas em pensamentos para você, né? Porque nós comunicamos com o universo. A minha mente, ela joga informação para o universo capta essa informação e vai até você. Se você não estiver conectada com ele, você não vai receber essa informação, né? Isso André Luiz está falando isso aqui. Nós estamos no princípio inteligente. Nós vemos dessa energia divina. Nós somos ela. Nós somos criados, conscienciados com o fluido cósmico universal, né? As energias do planeta que formam o corpo do nosso espírito, que forma o nosso corpo físico. Então, não tem como a gente fugir dessa responsabilidade para com o universo e para com o nosso espírito. Por isso que Kardec trouxe
o método de educar o ser para o espírito. E é assim que a gente consegue crescer e evoluir na nossa caminhada física ou espiritual. Que Deus abençoe a todos. Espero ter contribuído com vocês na noite de hoje. Né? Agradeço de coração por vocês me darem a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Agora eu convido a todos a fechar os olhos para que a gente possa fazer a nossa prece e fazer o nosso passe, né? É mesmo virtual, mas nós estamos conectados numa sala fechada, nós estamos conectados com a espiritualidade, nós estamos vibrando na mesma frequência, então nós vamos receber as energias que vão ser emanadas da sala de passe e vai chegar a cada um de vocês. Vamos botar uma música aqui. Não ajuda, não. Isso aqui. Baixinho. Já chega. Tá bom. Então, convido a todos a fechar os olhos. Senhor nosso Pai, Divino Mestre, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade nos dada na noite de hoje, pelas tuas palavras, pela compreensão, que eu possa absorver os teus conhecimentos e que esses conhecimentos possam fazer parte da minha vida, integrar-se no meu corpo e no meu espírito. Pedimos a espiritualidade amiga nesse momento, toda a equipe aqui presente, trabalhadores de Maria, trabalhadores abnegados do Hospital Luz e Fraternidade, e crie um espelho em toda a sala, criando uma imagem holográfica de todos os irmãos que se encontram nesta sala em reunião, e que a equipe passistas aqui presentes, junto com a nossa irmã Sheila, possamos todos aqui, Senhor, em comunhão com os Espíritos de luz, e essa energia de amor, de misericórdia, que começa agora a ser emanada a todos os lares, através de um cordão, um fio dourado, que vai sendo colocado no campo perispiritual de cada um. E você pode sentir essa paz, essa tranquilidade. Que Maria derrame seu manto, a sua energia, seu amor misericordioso. Sintam-se abraçados. Sintam agora sendo abraçados e sintam o amor puro, misericordioso, que vai penetrando na nossa aura, que vai tocando nossos órgãos, nossa mente, que vai limpando nossos olhos, que vai limpando nossos ouvidos, que possamos sentir agora, Pai, em nossos corações
Respire profundamente, 3 vezes lento, para não se sentir cansado, fatigado. Eleve os pensamentos, sinta a energia penetrando no seu corpo, enchendo todos os cômodos da sua casa, limpando os seus móveis, higienizando o seu lar, seu quarto, uma luz verde, um verde cristal, ao seguinte, Pai, te agradecemos por tanta misericórdia nos concedida nesta noite. Damos por encerrado paz. Que assim seja. Acho que todo mundo. Ninguém se mexe.